Esse alerta sobre a volta de Jesus envolve, na verdade, dois movimentos. Quando se fala na volta de Jesus, ela tem dois aspectos que são diferentes, não são simultâneos, são em sequência. O primeiro é a volta de Jesus para os cristãos diz respeito ao arrebatamento da igreja. É o rapto, vai sumir, os cristãos vão sumir em toda a terra simultaneamente, e isso é resultado de uma ação sobrenatural, milagrosa de Deus, e neste mesmo momento, os que morreram em Cristo, os mortos, ressuscitarão. É até interessante, porque tem muito cristão hoje em dia que fala, não, eu vou ser cremado, negócio de ser enterrado, mas o enterro não é apenas um rito para ajudar na despedida daqueles que ficam. O enterro também é um testemunho de fé, porque a pessoa foi enterrada e aonde ela foi enterrada, ela vai ressuscitar. Então aqueles que creem em Jesus, creem na ressurreição. Então o primeiro aspecto da volta de Jesus é esse: ele vem para buscar a sua igreja. E o segundo aspecto é, ele vem para reinar na terra. Esse texto que a Lisete leu, de Mateus, agora há pouco, o rei vem com seus anjos e ele vai pousar na terra. E a respeito dessa volta, neste sentido de reinar, a Bíblia diz que todo olho o verá. Então, ele vem numa velocidade gigante, girando em torno da terra, e toda a terra vai ver o sinal, a luz, a glória, o resplendor, a majestade do Filho de Deus com seus anjos, com seus santos. Todo mundo vai ver. No tocante ao arrebatamento, não. A Bíblia não fala que todo olho verá. A Bíblia diz, no tocante ao arrebatamento, que nós vamos ouvir o som da trombeta, o alarido, a multidão de anjos e a voz de arcanjo. Então, essa questão da volta de Jesus, ninguém sabe dia e hora do arrebatamento, porque depois que aconteceu o arrebatamento, dispara o Apocalipse, e aí o diabo terá 3 anos e meio, 1260 dias. Então tem prazo. Alguns autores dizem, não, vão ser 7 anos, porque isso, porque aquilo, tá, ok, mas tem um prazo. Então, aqueles que ficarem e forem perseguidos, etc., vão ter uma noção, aquilo vai acabar, aquele terror, aquela tribulação horrorosa do Apocalipse. Agora, no tocante ao arrebatamento, não há nenhuma dica, não há nenhum pré-requisito. E Jesus fala, olha, vigia, e todas as gerações, de alguma maneira, esperaram isso. Jesus diz, um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 moendo, uma vai ser levada, a outra vai ficar. 2 pessoas na cama, uma subir, outra fica. Então, o dia e a hora, ninguém sabe. Daí a importância da gente pensar e vigiar como igreja, de encher as lâmpadas e encher as nossas vasilhas do azeite. Então, alguns textos bíblicos aqui, eu vou ler o texto de Apocalipse 12, de 1 a 12, pode colocar aí, por favor. Mas também Apocalipse 3, de 7 a 22, Lucas 17, de 24 a 37, eu não vou ler tudo isso, mas só para vocês terem uma referência. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18,
Também em Gênesis 5 fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, o arrebatamento de Enoque. E no caso de Elias, em 2 Reis 2, de 9 a 14, também relata que Elias foi arrebatado aos céus com carros e cavalos de fogo. Então vamos ler Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra é tremenda, é forte. E nós cremos que esta palavra é para hoje, para o nosso tempo, é para esta geração. Pedimos que o Senhor nos ilumine, nos fale, nos ensine, que o Senhor ligue o alerta dentro de nós, nos prepare para o tempo que está por vir, breve, em nome de Jesus. O livro de Apocalipse diz, Jesus diz que não é para esse livro ser selado, e que é para todo aquele que crê ler, e não é para ser escondido, é para ser revelado, desvelado. E aqui, neste trecho, nessa parte do estudo do Apocalipse, tem um autor chamado Arthur Bloomfield. Ele escreveu Futuro Glorioso Planeta Terra, e as edições mais recentes desse livro é As Profecias do Apocalipse. O homem estudou
esse tema do Apocalipse por mais de 40 anos, era um pastor americano, e ele estudou, deu a vida dele estudando, ele é muito profundo e muito interessante. E o Bloomfield fala nesse capítulo 12 de Apocalipse que esta mulher é a igreja, né? Ela representa a igreja, uma mulher vestida do sol, ou seja, revestida da glória de Deus, tendo a lua debaixo dos pés, conquistou o mundo espiritual, e a lua representa as hostes espirituais, os corpos celestes, o mundo espiritual. Então essa mulher pisando a lua significa a igreja vencendo no mundo espiritual as batalhas. E essa mulher tem uma coroa, ou seja, vai reinar, e 12 estrelas significa o pleno apostolado. E ela está grávida, gemendo, com ânsias para dar à luz. E aparece um outro sinal no céu, que é um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, com 7 diademas nas suas cabeças. E esse dragão, com a sua cauda, arrastou 1/3 das milícias celestiais, 1/3 dos anjos. Esse dragão é Satanás, é o diabo. E ele se coloca diante da mulher para tragar o filho varão que irá nascer. Este filho varão, diz aqui o texto, irá reger as nações com vara de ferro. Este filho varão, tem alguns autores que dizem, é Jesus, mas não é. O Bloomfield diz, esse filho varão são aqueles homens e mulheres de Deus que vão vencer o diabo. O verso 12 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Esses vencedores são aquele filho varão. E esse filho varão nasce, e o diabo se coloca para tragá-lo, mas não consegue, e ele é arrebatado para o céu. Este arrebatamento fala do rapto da igreja. A igreja de Cristo na terra será raptada repentinamente, sem aviso prévio. Como assim, pastor? Não vai ter um sinal específico na natureza, não vai ter um sinal específico no céu ou nas forças celestiais, no sol, na lua, nas estrelas, não. E Jesus, quando fala disso lá em Lucas 17, de 24 a 37, ele diz, vai ser como nos dias de Noé. Noé estava construindo a arca em cima de uma pequena colina e, como assim? Longe do mar, aquela arca gigante, enorme, cerca de 80 anos, ele e os filhos trabalhando naquela arca. E o povo fazia meme de Moisés, de Noé, caçoava. Qual era o sinal para aquele povo? A palavra profética, a palavra de Deus, o comportamento e a ação de Noé construindo a arca. Homem de Deus, temente a Deus, com fé, ele construiu a arca. Então, na volta de Jesus para a igreja, para o arrebatamento, será assim, repentinamente. E este filho varão que sobe ao céu é arrebatado. E diz o texto aqui de Apocalipse 12, que entra numa batalha no céu, Miguel e seus anjos. Miguel é o arcanjo de Deus, liderando os anjos de Deus, contra o diabo e seus anjos, Satanás e as forças do mal, os demônios. Eles entram numa guerra, num confronto.
e o diabo não prevalece, e ele é jogado na terra. Eu quero destacar aqui para vocês dois versículos. O versículo 4, que diz assim, está falando do sinal do dragão: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Está se referindo aos anjos de Deus, né? E lançou-as sobre a terra. Lançou-as sobre a terra. Quando o diabo foi expulso da presença de Deus, ele foi lançado sobre a terra. A Bíblia fala em 3 céus. O primeiro céu é o físico, o segundo céu é onde os demônios estão, é esse mundo espiritual, poderes das trevas, e o terceiro céu é onde a glória de Deus se manifesta, onde os anjos de Deus o louvam e o adoram. Então o diabo foi lançado no céu, foi lançado sobre a terra sobre a terra. Agora veja bem, nessa guerra de Miguel e os anjos, contra Satanás e os anjos, o verso 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que quando a igreja for arrebatada, dispara o Apocalipse. Quando a igreja sair da terra, esse filho varão vai nascer, a mulher está gemendo com ânsias, com dores de parto. E ela vai gerar esse filho varão. E ela vai trazer à luz. E Deus vai fazer esta obra. E quando esse filho varão nascer e for arrebatado, depois, em sequência, essa guerra celestial, forças angelicais das trevas e forças angelicais de Deus, o diabo vai ser precipitado na terra. O que isso significa, pastor? Que os demônios vão se materializar. E olha, todo mundo já está acostumado com eles. Porque desde aquele filme ET, há 30 anos atrás, aquela figura do ET, essas figuras que aparecem nos games, nos filmes de ficção científica, esses extraterrestres, são os demônios. Eles são aquilo. Eles têm aquela forma. As pessoas já estão acostumadas. E quando eles caírem na terra fisicamente, eles vão perseguir o segmento da igreja que ficou. Pensa, a igreja física, ela tem 3 contingentes, 3 tipos de pessoas. Tem o joio, o trigo, e entre o trigo tem as virgens prudentes e as virgens tolas. Na parábola, Jesus não diz que as virgens não eram virgens, não diz que elas não tinham lâmpadas, não diz que as lâmpadas delas não estavam acesas. As virgens não tinham o azeite extra. Foram comprar azeite e voltaram, só que chegaram tarde. Comprar azeite meia-noite. Então, a igreja visível, o lado do joio, eu falei aqui para vocês o texto de Apocalipse 3,
que fala das duas igrejas de Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela diz de si mesma, vou ler aqui: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Laodiceia representa a igreja rica, poderosa, política, que tem status social, que é uma igreja próspera, financeiramente, materialmente, politicamente, socialmente, que se acha, mas aos olhos de Deus, o Senhor diz: você é pobre, é cego, é miserável e nu. Então, esta igreja, ela vai ser usada pelo anticristo, politicamente, para formar a grande Babilônia, para formar a grande prostituta, para formar uma igreja universal, uma religião universal que vai adorar o anticristo. E assim que ele tiver com domínio mesmo, ele vai destruir. Diz lá em Apocalipse que a prostituta, essa igreja, ela vai montar na besta, e depois a besta vai destruir, vai matar, vai destruir essa prostituta. Então, agora veja o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia, que representa as virgens prudentes. Conheço as tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste, é o verso 10, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Jesus está prometendo à igreja que ele vai livrar a igreja da tentação que há de vir sobre Niterói, sobre o Brasil, sobre a América do Sul, sobre o continente europeu. Não, virá sobre todo o mundo. Todo o mundo. No princípio de dores, as perturbações da natureza serão localizadas num lugar, no outro, guerras e rumores de guerra, pestes, terremotos, uma coisa distribuída. No Apocalipse não, vai ser generalizado sobre toda a terra. Então Jesus está prometendo guardar a igreja da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Como que ele vai guardar? Arrebatando. E isso é consistente, é coerente com o que Deus ensina na Bíblia. Nos dias de Noé, Noé era o pregoeiro da justiça, Noé fez a arca, e Deus deu o livramento. Deus salvou a família de Noé. Nos dias de Ló, Abraão intercedeu pelo sobrinho dele, Ló, e Deus mandou os anjos lá
na cidade de Sodoma para chamar Ló e a sua família. E os anjos avisaram para Ló e sua mulher e suas filhas: não olhem para trás. E eles fugiram apressadamente, porque vinha o juízo de Deus, veio o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Jesus fala isso nesse trecho de Lucas 17 que eu citei. Então, esse gemido da mulher, esse gemido da igreja, é o gemido pela redenção, é o gemido pela glória de Deus, é o gemido pelo livramento, é o gemido para encher a lâmpada e encher a vasilha de reserva, é o gemido por santificação, é o clamor pela manifestação do poder de Deus na igreja. Esta mulher vestida do sol, ela está revestida da glória de Deus. E diz Paulo lá em Romanos 8, que nós gememos carregados, até que se manifeste a glória dos filhos de Deus. Pensa, aquela glória, aquela majestade, aquele poder que Deus revelava na pessoa de Jesus, aquela glória que o Pai deu ao Filho. E o Filho veio à terra, e na oração de João 17, ele diz: dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um. Esta glória de Jesus está sobre a igreja. E uma das batalhas de Satanás para perturbar a igreja e impedir que a glória de Deus se manifeste na igreja é no tema da unidade. Fofoca, disse-me-disse, ressentimentos, amarguras, invejas, competições, tudo isso, coisas humanas, é onde Satanás opera para quebrar a unidade. Porque se a igreja avançar na misericórdia, no amor, no temor do Senhor, na santificação, a igreja vai também avançar na fé, ela também vai avançar no poder de Deus, ela também vai avançar na autoridade de Cristo. E esta igreja que vai alcançar a autoridade e o fruto do Espírito, ela vai alcançar o domínio das regiões celestiais, e a glória do Senhor vai revestir essa igreja. As vestes dessa igreja são a luz de Deus, e ela geme, e ela clama, e o Espírito geme, e o Espírito clama, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Agora, meus irmãos, vejam bem, o que Apocalipse 12 avisa é que haverá uma manifestação da glória de Deus, uma festa gloriosa, tremenda no céu. Verso 12: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Verso 10 diz assim: e ouvi uma grande, Apocalipse 12, verso 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus,
e vós que neles habitais. Então vai haver a glória de Deus manifesta na igreja, nos céus, as bodas do Cordeiro. Paralelamente, simultaneamente, em forte contraste, diz também o verso 12: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Porque depois que a igreja é arrebatada, o prazo é aqui que foi dado à mulher, asas para voar, para ir para o deserto, ela vai escapar. A igreja imprudente, tola, que não encheu a vasilha extra de azeite, vai ficar na terra. Mas Deus vai dar livramento para esse povo. Não quer dizer que vai para o inferno, não, mas vai passar o maior veneno, o maior sofrimento, a maior tribulação que jamais houve na história da humanidade. Mas ela vai ter um lugar no deserto para ser alimentada, vai ser perseguida de uma forma radical pelo anticristo, pelos demônios, pelos soldados do anticristo. E Deus vai dar um livramento, mas tem gente hoje se preparando para o Apocalipse. O cara junta dinheiro, ele junta ouro, ele acumula água, víveres, ele faz treinamento de tiro, ele faz preparação física. O cara está se preparando para atravessar o Apocalipse. Qual é o preparo que você está fazendo? Você está enchendo a sua lâmpada, enchendo a sua vasilha extra? Esse é o nosso preparo. Por quê? Eu, pelo menos, não tenho essa aptidão para sair brigando, matando por comida, não tenho essa vocação. O meu preparo é amar o meu Senhor. O meu preparo é gemer. O meu preparo é ler a palavra todos os dias. O meu preparo é me encher do Espírito de Deus e desejar que a glória de Deus venha. E nessa esteira da manifestação da glória de Deus na igreja, vai haver o último avivamento, já tenho falado aqui. O último avivamento da igreja, o mover de Deus na terra, será global, será radical, será gigantesco em termos de intensidade, mas será breve, brevíssimo, não vai perdurar muito tempo. Porque quando a glória de Deus descer sobre a igreja e o mistério do poder da manifestação de Jesus, os milagres, as libertações, vão haver cura, libertação de famílias, de cidades inteiras, milagres no mundo inteiro, não vai perdurar isso. Porque isso vai, no princípio de dores, o que está acontecendo hoje? A sanha, o domínio do inimigo na cultura está aumentando. Os cristãos já estão sendo perseguidos frontalmente. Outro dia eu vi um vídeo de um jovem na Universidade de São Paulo, na USP, que um grupo gigante de jovens estudantes xingando, expulsando, dizendo para ele que ele não podia ficar ali. Por quê? Porque ele era conservador. Então, essa perseguição contra os cristãos, ela vai piorar. Como eu falei naquela pregação do princípio de dores. Mas isso vai fazer a gente tomar jeito. Vai fazer a gente olhar e temer e tremer e dizer: Deus, me ajuda a encher a minha lâmpada. Me ajuda a ser cheio do teu Espírito. Eu quero milagre. Eu quero crescer no poder, no fogo, na unção do Espírito de Deus. E também crescer em santidade, em mansidão, em benignidade, em alegria, na unção do Espírito de Deus. Então, esta igreja dos últimos dias vai alcançar esse status, e por isso ela vai subir, vai vencer o diabo, porque vai se apropriar do poder que há no sangue de Jesus, vai se apropriar do poder da cruz e da ressurreição.
Então, amados, é o alerta 3, a volta de Jesus. Quando Jesus voltar para reinar com seus anjos, a terra terá sido arrasada e Jesus vai livrar os judeus da destruição total e vai instalar o reino dele aqui na terra com a igreja e com Israel. Mas para nós o que importa não é só todo olho verá. O que importa é apurar nossos ouvidos, sintonia para ouvir a trombeta, para ouvir o alarido dos anjos, a voz de arcanjo, está na sintonia. Os discípulos perguntam para Jesus: mas onde é que isso vai acontecer? E Jesus diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias ou os abutres. As aves do céu, quando tem um cadáver, elas localizam. Só que nessa situação é morte. Um animal morreu, está apodrecendo, as aves do céu localizam e vão lá para comer as suas carnes. Neste dia do arrebatamento, os anjos vão sentir o cheiro de vida. Os anjos vão ver a luz do Senhor brilhando em você. E eles vão descer para ajudar você a subir. Os mortos ressuscitarão. E os que estivermos vivos seremos transformados. E vida eterna sobre aqueles que temem o Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, une o nosso coração ao temor do Teu nome. Dá-nos uma integridade, uma inteireza de coração, mente, corpo, para temer a Ti, para andar nos Teus caminhos. Nós gememos, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem encher-nos do Espírito, vem nos ajudar a andar nesse caminho estreito e crescer na graça e no conhecimento, e sermos cheios do fogo, da fé, do profético, do poder, do discernimento, da cura, dos milagres, ao mesmo tempo de santidade, temor do Senhor, benignidade, misericórdia, tolerância, paciência, perseverança, alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. 10 minutos de intervalo. O pastor